Chamou Moisés a todo o Israel e disse-lhe: ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em o cumprirdes. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco. Todos os que hoje aqui estamos vivos, face a face falou o Senhor conosco no monte, no meio do fogo. Nesse tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temestes o fogo e não subistes ao monte, dizendo: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há acima do céu, nem abaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não os adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Aqui ele está falando: guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descanse como tu. Porque te lembras que fosses servo na terra do Egito, e que o Senhor te deu, te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem a coisa alguma do teu próximo. Então, até o 22, né? Estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte do meio do fogo, da nuvem e da escuridade como grande voz, e nada acrescentou, tendo as escrito em 2 tábuas de pedra, deu-as a mim. Então isso aí, ó. Essa é uma lei, Deus e aquele povo. Nós vivemos uma lei que é nós e Cristo, né? Essa é uma lei do Antigo Testamento. Jesus, ele disse: maldito é aquele que vive debaixo da lei, porque a lei foi abolida por ele, né? Só que desses mandamentos nós seguimos com Cristo também. Muitos desses mandamentos, como ele resume em 2, mas todos eles nós seguimos com Cristo. Aqui, quando Deus faz a aliança com a Moisés, quando ele fez a aliança com Moisés, Jesus vai fazer essa mesma aliança com nós lá no Novo Testamento. Que Deus aqui diz como entender o nosso relacionamento com Deus. É como o que nós temos que fazer para agradar a Deus. Então, naquele tempo, essas eram as regras, que acho que era mais de 300 e poucas, se eu não me engano, tinha leis, né? Mais de 300 e poucas leis, que eles tinham que cumprir de capa a capa para estar certinho com Deus. Hoje nós vivemos pela graça, então nós vivemos por Jesus.
Aqui Deus, ele diz para guardar todos os mandamentos, coisas que a gente tem que guardar. Jesus fez os maiores milagres dele no sábado. Isso nós vamos falar mais adiante um pouco disso aí também. Os maiores milagres dele no sábado. Isso quer dizer o quê? Que no sábado a gente também pode trabalhar. Porque ele também diz que vai ser horrendo no inverno ou no dia de sábado, a volta dele, né? Que vai ser horrenda, né? O dia de inverno de hoje é os 4, 5 para o céu, uma igreja, né? Então, mas é isso aí que daí Deus passou para Moisés. Dali nós vamos pular para Salmos 39. Salmos 39, ele é um pouco extenso, porque ele pede para ler o Salmo todo, né? Só que é a continuação do que nós devemos fazer para entender o nosso relacionamento, né, com Deus. Eu vou ler o Salmo todo numa rapidez, né, para não ter muita delonga, né? Senhor, tu me sondas. Aqui Deus diz no cabeçalho, Deus onisciente e onipotente, né? Calma, gente, deixa eu só ver uma coisinha aqui, que o pai se enganou no salmo. Era 139, isso mesmo. Eu só me enganei no meu marcar aqui, eu botei 39 para mim. Mas é 139, é isso mesmo. Marca em cima no meu cabeçalho, Deus onisciente e onipotente. Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me ausento e quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Isso é Deus fazendo na nossa vida. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Ele me conhece todos os meus caminhos, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu cercas por trás e por diante, e sobre mim pões as mãos. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado. Não o posso atingir. Para onde? Isso está dizendo que a gente não pode atingir a Deus, não pode, né, chegar a Deus, né? Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me adentro nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao meu redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formastes o meu interior, tu me tecestes no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que, por modo assombrosamente maravilhoso, me formastes. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos se foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como as profundezas da terra, e os teus olhos me viram. A substância ainda informe, e o teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles eu ainda havia. Que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se eu contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomará, ó Deus, desse cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti e contra teus inimigos. Falam malícias. Não
aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fatos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Aqui é onde a gente tem que andar com Deus. É onde que a gente tem que pedir a Deus. É como a gente, porque Deus, como Ele falou, Ele já fez a gente no ventre da nossa mãe. Ele já deu o nome para nós. Ele não foi a nossa mãe que escolheu o meu nome Ademir. Não foi a minha mãe que escolheu Ademir. Deus já tinha dado Ademir para minha mãe. A minha mãe daí deu esse nome para mim, porque foi Deus que deu. Assim Deus deu o nome para Maria, Jesus. Assim Deus deu o nome para prima da Maria que concebeu João Batista, deu o nome já, que ia se chamar João Batista, né, o filho deles, que eu não lembro o nome, me foge os nomes, né, porque são muitos nomes, né? Isabel, isso. Aí João Batista, Deus já deu, né? Tanto é que, não sei se é em Malaquias ou o livro lá, um fala já desde o ventre da mãe, ele criou e ali já deu o nome. Só que Deus também diz que ali ele marca num livro os nossos dias, o quanto que a gente vai viver, o dia determinado que a gente vai morrer, o tempo certo para todas as coisas. Deus deixa bem claro na palavra dele, que ele marca. Então a gente tem que seguir certinho os mandamentos de Deus, né? Os mandamentos de Deus, para que tudo o que ele tem proposto para nós venha a acontecer nesses dias. Se ele tem marcado certinho nos nossos dias, ele sabe quem foi bom com o pai, quem foi bom com a mãe, e sabe o tempo de vida daquela pessoa, 70 anos, 80 anos, 90 anos, 15 anos, 10 anos, 6 anos, um mês, pode nascer hoje, morrer amanhã, um dia, né? Então Deus tem tudo determinado, porque Ele já diz assim, mesmo se a gente querer contar a areia, que nem Ele até falou para Abraão, que a descendência dele ia ser numerosa como a areia do mar, né? Ou as estrelas do céu, incontáveis, né? A gente não ia conseguir contar. Então, o que Deus tem para nós, a gente não vai conseguir contar. Mas é seguir, é fazer a vontade dele. A vontade dele é o quê? É que a gente obedeça ao que ele mandou. Que nós vamos entrar depois, que isso é o passo que nós vamos entrar, né? Ao que é depois, que é o Jesus Cristo, que foi onde que Ele mandou para nós, que é o Senhor dos Senhores para nós. Nós temos Deus, nós temos Jesus. Sem Jesus nós não chegamos a Deus. Naquele tempo antigo eles só tinham Deus, então eles tinham que clamar a Deus. No caso eles tinham os profetas entravam num templo, amarrado em cordas, né? Se tivessem pecado ali ficava, eles puxavam para fora. É o que a Bíblia fala, né? Então lá eles só tinham Deus. E hoje nós temos Jesus. Vamos para João, Evangelho, capítulo 15. Versículo 1 ao 17 eu vou ler para vocês. E depois eu vou estar dando uma explicação. Espero eu que a minha explicação seja o suficiente para dar um pouco de entendimento. Mas vocês vão estar podendo ler em casa e ir refletindo sobre o assunto vocês mesmos e tirando suas próprias conclusões. Ou depois tirando dúvida com o próprio pastor. Nós estamos aqui para aprender junto e vamos junto aprender então, né? Aí já começa nós falando de Jesus. Ali diz no cabeçalho, no capítulo 15, a videira e os ramos, não é isso? Ou tem umas que falam diferente, mas é
Para mim aqui, na João Evangelho, fala a videira e os ramos, capítulo 15. Acharam? Aí é Jesus falando, né? Nós já passamos por 2 trechos, que é Deuteronômio e Salmos, Deus falando. Agora é Jesus falando. 2 num só. O mesmo Espírito que nós devemos seguir. Jesus e Deus. O mesmo caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, né? Mas Deus junto. Então, vamos lá. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Jesus falando. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, Ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais frutos ainda. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. A semelhança do ramo, e secará, eu apanho, lanço no fogo e o queimo, né? Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quisereis e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis meu fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o meu Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos e permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, que foi aquilo que nós falamos antes, né? Do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida a favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi, e a vós designei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu vou-lo conceda. Isto vos mando, que ameis uns aos outros. Então aqui já é Jesus. Jesus seguiu os mandamentos do Pai. Jesus fez a parte dele. Quando Deus colocou Jesus no mundo, para Jesus vir e ser crucificado pelos nossos pecados, que a gente ainda crucifica ele quase todos os dias, né? Falando umas coisas que não deve, brigando com o que não pode, sendo mal criado, né? Porque a gente é mal criado. Deus é bom, e como eu falo, Deus é bom e os ruins somos nós, e verdadeiramente somos nós. Falar bonito todo mundo fala,
Bonito, o que eu quero dizer é falar bem, né? Na frente dos outros, né? Agora, quando chega por trás dos outros, a língua fala o que o coração está cheio. Fala mal até aonde que não deve. Jesus está falando aqui para nós, Jesus falando para nós, que Ele é a videira verdadeira. E o Pai é o agricultor, Deus é o agricultor. O ramo que não dá fruto, Ele vai cortar. Isso é a palavra de Deus, né? O ramo que não dá fruto é a palavra não entrando na pessoa, é a palavra não fazendo efeito, tá? Isso não é que eles vão cortar um braço, uma perna, uma coisa, tá certo? Tem gente perdendo isso, mas não quer dizer nada de ser, né? Quando Ele diz que Ele é a videira, nós somos os ramos dele, é que a palavra dele nós estamos absorvendo. E Ele também diz que nisso a gente vai ser glorificado no Pai, se a gente seguir tudo certinho o que Ele está ordenando a gente fazer. Como Ele diz aqui, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Não precisa acompanhar, eu vou só dando né? Nada podemos fazer? Nada podemos fazer. Se nós não deixar a palavra de Jesus entrar na nossa vida, nós não vamos ser salvos. Nós nada vamos poder fazer para a nossa salvação, a não ser que a gente siga passo a passo o que Jesus quer que a gente siga. Jesus seguiu os mandamentos de Deus, seguiu os mandamentos de Deus. Como Ele diz, eu não vim para abolir, eu vim para cumprir. Eu não vim para tirar, eu vim para acrescentar. Como eu já falei em outras vezes. Ele cumpriu e Ele acrescentou, que é o sábado, né? Para nós que a gente pode fazer algo no sábado. Vamos dizer, um trabalho. Também não precisa se matar, também, né? Deixar para fazer tudo no sábado e querer botar os pés para cima no domingo ou na segunda-feira, né? Mas eu trabalhar sábado e domingo e focar segunda e terça, né? Mas ele pode trabalhar no sábado, porque ele não vai deixar de dar uma comida para uma pessoa num sábado, ou deixar de tratar um animal porque é sábado, ou né, se cair o telhado vai deixar chover dentro, vamos botar lá, não vai nem puxar uma lona porque é sábado. Não, então vamos lá, podemos fazer isso no sábado. Só que aqui ele diz, Jesus diz, do amor, né? Nós não escolhemos Ele está dizendo aqui, nós não escolhemos Ele escolheu a gente. Então Ele quer fazer da gente discípulos dEle. Ele quer que nós nos tornamos discípulos dEle. Cada um que está aqui, ou cada um que está lá fora, ou da igreja sem mácula, ou de qualquer outra igreja que for seguir verdadeiramente a palavra de Jesus, Ele quer fazer eles como discípulos dEle. Ele quer permanecer neles, né, ou em nós, como nós temos que permanecer nele. E nós devemos, senão nós não vamos dar fruto. Se a palavra não entrar, nós não vamos ter como transmitir uma palavra. E ele fala do amor. Ele fala, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus nos amou. Ele nos amou de tal maneira que sem nenhum pecado foi levado ao Calvário e foi posto na cruz, sem nenhum pecado. Ele apanhou, como vamos citar tudo o que já foi citado, ele apanhou, cuspiram, bateram, humilharam, furaram, né, perfuraram ele com lança, deram vinagre para ele beber, mas em nenhum momento ele se arrependeu de ter feito isso por nós. Poxa, mas hoje está frio, já não vem para a igreja. Quanta gente se arrepende de fazer alguma coisa para Jesus? Pô, Jesus deu a vida para nós. E nós estamos dando o quê? Uma unha? Ou nem uma ponta de um dedo para Ele? Nós temos que dar mais. Aqui ele diz como é que nós devemos fazer para entender o relacionamento com eles, com Deus, com Jesus, para nós entender o nosso relacionamento com eles, o que nós devemos fazer. Tudo, a Bíblia é que nem
um livro de receita. Tem todos os ingredientes, não falta um. O que está faltando é em nós, porque nós esquecemos de pôr esses ingredientes na nossa vida. A gente esquece de botar amor, a gente esquece de ter compaixão, a gente esquece de ter misericórdia. Deus diz ali que tem misericórdia por não sei quantas gerações. Ele visita a iniquidade dos filhos 4 gerações, mas acho que mais de 1000 ele tem a misericórdia, né? Então ele tem misericórdia até nos dias de hoje, e vai ter misericórdia até para mais adiante, porque uma geração aí, eu vou botar lá, é 100 anos, 2000 anos, passou 20 geração, né? Vamos botar lá mais 20, 30 gerações, ou se Jesus não voltar antes, mas eu acredito que ele já está batendo nas portas, ele vai voltar antes. Então vamos botar as barbas de molho e vamos fazer as coisinhas certas, porque Jesus já está batendo na porta. Mas ele fala do amor. Aí no finalzinho ali no 17, isto vos mando. Ele diz, Jesus, isso vos mando. A gente obedece se quer, ele está dizendo, mas ele manda. Ele ainda dá a oportunidade e obedece se quer, porque gente que foi curado, mandaram soltar Barabás. Gente que ele deu a visão, mandou soltar Barabás. Aleijado, coxos que voltaram a andar, mandaram soltar Barabás. E quantos de nós hoje não solta Barabás quase todos os dias? Quando está às vezes assistindo na televisão, daí o Barabás vem mais ligeiro. Mas ali, ele diz assim, ó, isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Ele está pedindo para a gente se amar, para a gente ter amor, para a gente passar esse amor. Entramos nos dias de frio. Quem tem coberta de sobra, vê quem está precisando de uma coberta, dá essa coberta de sobra. Quem tem um casaco a mais, tem andarilhos andando por aí, o Pedro Maradona está andando por aí de novo, dá casaco para essa pessoa. Tudo o que a gente fazer para um dos meus filhinhos, está fazendo para ele. Tudo o que a gente fazer de bom para o outro, a gente está fazendo para Jesus. Ele não está dizendo para nós tirar o que não temos, mas ele também está dizendo para nós, se tem excesso, ajuda. Se está sobrando, não guarda, porque não vai levar nada. A única coisa que nós vamos ter é a terra que está aqui, para nós. Só a roupa que nós vamos vestir no dia que nós vamos ser enterrados, nós não vamos escolher. Alguém vai escolher para nós. Se vai ser um saco de lixo, vai ser um saco de lixo. Que nem tem muitos sendo enterrados em saco de lixo por causa da pandemia. Vai ser um saco de lixo. Mas não vamos ser nós que vamos chegar a escolher, a não ser que nós vamos estar sendo arrebatados em vida, que daí nós vamos estar vestidos com essa vestimenta, nós vamos subir, a vestimenta vai ficar. Nós vamos subir glorificado, né? A vestimenta vai ficar, mas nós vamos estar com a roupa. Isso, né? Vamos dizer, a gente escolheu antes de sair de casa. Agora, quando morreu, sítios vão ficar. Desculpa falar sítios, né? Mas eu vou falar bastante coisa. Carro de 1 milhão e poucos mil vão ficar. Templos de 20, 30 milhões, ou apartamento de 30 milhões, vão ficar. Os outros ligar. Vamos botar então, por menos que seja, vai ficar bicicleta, ou patinete, ou vai ficar tudo. Eles não vão enterrar junto com nós. Então nós não vamos levar nada. Já deixa bem claro, não buscais o que é de baixo, busca o que é do alto, busca o que é de Deus. O que a gente tem que buscar de Deus? Conhecimento. Conhecimento é o que? É a palavra. Se a palavra Jesus mandou a gente obedecer, a gente tem que obedecer, fazer de acordo com o Ele pede para a gente fazer. Mas para não alongar mais, vamos para Romanos, tá? Romanos, capítulo 5.
A justificação pela fé é a paz com Deus. É o meu cabeçalho que diz assim, talvez o de vocês é um pouco diferente, mas a minha Bíblia fala isso, né? Daí então vamos lá. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado por Cristo, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. O que Deus está falando aí? O que Jesus está falando aí? Né? Que é pela fé nele. Jesus morreu por nós. Aqui tem um trecho que está falando ali, que nós lemos em João: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele fala aqui num trecho aqui do inimigo, né? Se morrer por um amigo, alguém ia morrer por um amigo, ou alguém ia morrer por um inimigo. Por um amigo ia ser mais fácil, que a pessoa tem amor àquela pessoa. Vamos dizer, o marido pela mulher, dificilmente vamos botar. Ou mais o pai pelo filho ou a mãe pelo filho, que ama. Agora, morreria por um estranho? Mas Deus deu Jesus para morrer por um estranho. Quem é esse estranho? Esse estranho sou eu. Esses estranhos são vocês. Só que, pela morte de Jesus, nós tivemos a esperança. Que ele ainda diz que a esperança não confunde, porque o amor de Deus derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. A gente tem uma esperança, né, de alcançar, mas a gente tem uma guerra para lutar. A gente tem uma tribulação para enfrentar. A gente tem que dar graças nas tribulações. A gente não pode ficar parado. A gente tem que, e diz aqui, e não somente isso, nós também gloriamos pelas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Então, se está difícil, a gente tem que saber que se está difícil é porque a gente já está passando um processo de aprendizado, que Deus está nos mostrando o caminho correto a chegar lá. Jesus está nos mostrando o caminho correto a chegar lá. Quem pegou no arado não é para olhar para trás, então tem que seguir para frente. É o mesmo que o pessoal na canoagem. Se ali é a linha de chegada, eles não vão remar de volta.
eles vão remar até na linha de chegada, porque cada um quer chegar primeiro, quer ser o vencedor. Então nós temos que se purificar, né? Se limpar e agir da maneira que Jesus quer que a gente haja. Sermos bons uns com os outros, porque Deus, Ele amou a gente de tal maneira que deu Jesus na cruz por nós. Tanto é que hoje nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Hoje nós temos o direito da salvação não merecida, né? Que é a graça, né? Hoje nós temos o direito de cear a Santa Ceia com Jesus, pela morte dele. Eu acredito que não vai ser daqui a domingo agora, ou talvez o próximo, essa vai ser a Santa Ceia. Mas daí nós temos o direito. Mas Deus amou a gente de tal maneira que deu o Filho dele para nós, para morrer pelos nossos pecados. Quem é que ia fazer isso? Quem é que aqui está, vamos dizer assim, disposto a morrer para Jesus? Morrer para Jesus não precisa ir lá se matar, matar o pecado que está dentro, matar aquela vontade de beber, aquela vontade de se prostituir, aquela vontade de pular no cangote do outro, né? Aquela vontade de socar de vez em quando dá. São essas as mortes que tem que acontecer na nossa vida. Matar aquele velho homem para que o novo homem tenha a liberdade de produzir os frutos, de se ligar à verdadeira videira, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo está esperando a gente de braços abertos, assim como Deus, com mão estendida, tirou o povo do Egito. Jesus Cristo está esperando cada um de nós no dia que Ele voltar para levar junto com Ele. Ele vai estar lá de mãos estendidas, com cada nome, com cada um que está escrito no livro da vida ali, cada um certinho que vai entrar. Que Deus dá o seu tempo, não dá o seu tempo para cada um. Jesus, da mesma maneira, dá o seu tempo para cada um buscar Ele. Só que é hoje, não é amanhã ou depois, porque Ele pode voltar a qualquer hora. Ele pode voltar tanto no frio como no calor. Ele pode voltar no sábado, como no domingo, na segunda. Para uns Ele já voltou, que Ele estava chegando individualmente, né? Então para uns Ele já voltou. Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então nós somos reconciliados, né? No caso, os irmãos que antes eram brigados, fizeram as pazes, são reconciliados por causa de Jesus Cristo. Isso que Jesus pede para a gente fazer. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele não está dizendo só os conhecidos. É para nós ter amor pelo desconhecido também. Então vamos lá, Romanos capítulo 8 agora, que vai ser o último livro que nós vamos passar, e daí nós vamos terminar a reunião. Romanos capítulo 8, versículo 1 ao 17. Eu vou ler tudo e depois eu vou dar uma explicação e... que nem eu falo, em casa vocês podem ler de novo, tirar suas próprias conclusões, ou tirar as dúvidas depois com o pastor, se talvez alguma coisa, né, eu passei que talvez até eu mesmo não vá entender alguma coisa que eu estou passando. Aí no cabeçalho do capítulo 8, versículo 1 diz: nenhuma condenação ou pendor do Espírito. Não sei se diz o mesmo de vocês, né? Mas uns falam diferente, né? Romanos capítulo 8. Achou? É o primeiro versículo, tá? Versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto
o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando a seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e que com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que nos andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá a morte, dá para a morte, mas a do Espírito dá para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio de seu Espírito que em vós habita. Aí fala de filhos e herdeiros. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes o efeito do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual chamado Abba Pai, o próprio Espírito testifica o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros e herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo, se com ele sofremos também, com ele seremos glorificados. É até ali, né? Até no 17, né? Então ali o que está dizendo? Aqui está dizendo que se nós morremos para a lei, nós somos de Cristo. Se nós vivemos o que Cristo, que a nossa lei hoje é Cristo. Cristo, quando ele veio ao mundo, ele viveu a lei e fez a parte dele aqui na terra, morreu por nós. Então nós somos de Cristo e nós temos Deus na nossa vida, porque o pendor da carne para a morte, mas a do Espírito para a vida e paz. O pendor da carne para a morte é o que? O pecado, né? A gente sabe que tudo o que a gente fazer de pecado não vai agradar a Deus e muito menos a Jesus. E a gente sabe que tudo o que não agradar a Deus e a Jesus é para a morte. Agora, o que a gente fazer para agradar a Deus e a Jesus é para a vida e paz. Tudo o que a gente fazer de correto, como a gente está fazendo, que nós somos uma igreja, hoje cada um é uma igreja, e cada um tem que se limpar diariamente para que esse espírito ele venha crescer e venha se fortificar cada vez mais dentro da gente e venha dar lugar para a gente ser filhos e herdeiros, né? Para a gente herdar o que Deus tem para nós.
Então a gente tem que fazer isso aí. Ele fala que se somos filhos, também somos herdeiros. Mas a gente tem que ser filho para ser herdeiro. Nós temos que ser filhos de Deus e co-herdeiros de Cristo. Porque foi Cristo que Ele mandou para morrer na cruz. Porquanto o que fora impossível à lei, que estava enferma pela carne ou pelo pecado, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança à carne, em semelhança ao pecado, que nós somos pecadores, nós não passamos de meros pecadores, e bota baitas pecadores nisso, que nós somos, né? Mandou o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa ou do pecado, no tocante ao pecado, já fala que é ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Então Ele condenou já o pecado, né? Na carne daquele povo. Quando deu Jesus a nós, Ele nos livrou do pecado. Se andarmos na lei de Jesus, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não buscais o que é de baixo, sim o que é do alto. Então nós vamos herdar o que Jesus, ou o que Deus, que são os dois, são um só, né? Que eles se formam um só. E hoje a gente faz parte, Deus, Jesus, Espírito Santo, e hoje nós fizemos parte disso também, seguindo nos preceitos que eles querem que a gente, né, segue, e a gente deve seguir, e a gente deve fazer sempre o melhor. Quando a gente abre um trabalho, o seu Almir, ele tinha caminhão, não sei se faz frete ainda hoje, né? Mas o Júnior está começando a agregar no mesmo sistema. Como vendedor de pão que sou eu, tem mais concorrentes, não é pouco, tem bastante, né? Então isso, só que a gente tem que sempre se dar o melhor para que aquilo lá cresça. A gente tem que sempre mostrar o melhor para o patrão, né? Para que ele venha dar valor para a gente. Não é isso que é para acontecer? A gente tem que sempre se dar melhor para Jesus, para que Ele vê que a gente quer Ele. E a gente não pode perder a parte mais preciosa, que é a essência da criança. Como Jesus diz numa passagem, vinde as minhas criancinhas, ele fala, acho que numa passagem que ele está sentado sobre uma pedra, vinde as minhas criancinhas. Porque herdeiro, vamos dizer, da salvação, vai ser que nem uma criança, aquele que tiver o coração limpo, puro, sem pecado, sem mancha, sem mácula, sem ruga, sem ressentimento, sem briga, sem ódio, sem raiva, uma montoeira de outras coisas que podia ser citado, né? Mas a gente só vai entrar se o nosso coração for puro, que nem de uma criança. Podemos fazer tudo. Podemos fazer tudo de mais certo que há. Se chegar no último dia e a gente carregar uma coisinha sequer de errado, nós não vamos entrar. Porque vai vir gente do Ocidente e vão se assentar do Oriente, do Ocidente, botar lá de Brusque, Gaspar, de Indaial, Blumenau, e vão se assentar à mesa de Deus e vão tirar os lugares dos escolhidos, que hoje pode ser que é uns de nós, ou nós, por estarmos aqui, somos os escolhidos, né? Então vai tirar. E gente, era isso aí que eu tinha aqui para passar para vocês. Eu sei